Olá, professores, sejam bem-vindos. Meu nome é Júlio César, eu sou professor de Física e vou apresentar para vocês o Answer Garden. Ele é uma ferramenta para conseguir um feedback rápido dos alunos. Então, vocês colocam uma questão aqui, por exemplo, o que é Answer Garden, e eles vão responder com até, no máximo, 20 caracteres e vão criar essa nuvem de palavras, essa nuvem de respostas. O tamanho das letras corresponde ao número de alunos que responderam essa mesma resposta. Nesse vídeo eu vou explicar como criar um Answer Garden e as duas principais formas de utilizá-lo. Para criar, baixe aí no site e clicar no símbolo mais. O primeiro campo é do tópico, e aí você vai colocar a pergunta que você deseja saber dos seus alunos. Nesse caso é o que é força? Abaixo temos os modos. O primeiro é Brainstorm. No modo Brainstorm, os alunos podem responder um número ilimitado de respostas e um número ilimitado de cópia dessas respostas. No modo Classroom, os alunos também podem responder um número ilimitado de respostas, mas só podem responder cada resposta uma vez. No modo Moderador, as respostas dos alunos são submetidas para sua aprovação. No modo Locked, o Answer Garden não aceita mais respostas. E aí, descendo mais, temos a configuração de tamanho das respostas. Você pode aceitar no máximo 20 caracteres dos alunos por cada resposta ou no máximo 40. Isso vai depender da sua pergunta. Admin Password, aqui você vai inserir a senha para que você seja capaz de editar e de excluir algumas respostas inadequadas depois. No próximo tópico, tem o e-mail. Você vai inserir o seu e-mail para receber um link do seu Answer Garden e a sua senha de admin. Se você quiser receber notificações sobre o site, você marca essa caixa. Se não, você deixa desmarcado. O próximo tópico fala sobre um filtro de palavras inadequadas. Então, se você deixar on, ele vai remover respostas inadequadas. E off, ele não vai passar esse filtro. Ainda temos o case. Aqui ele vai configurar como as respostas vão ser recebidas pelo Answer Garden. Então, se você deixar lowercase, quer dizer que as palavras que têm uma palavra maiúscula e as outras minúsculas vão ser todas juntadas sobre a mesma palavra, que é com todas minúsculas. Se você deixar marcado uppercase, então as palavras que têm uma maiúscula e as outras minúsculas e palavras que são todas minúsculas, a mesma palavra, elas são formadas no mesmo grupo com todas as palavras em caixa alta. E se você deixar no change, então, hello que tem o H maiúsculo, hello sem nenhuma letra maiúscula e hello com algumas letras minúsculas e algumas letras maiúsculas são todas respostas diferentes. Eu costumo deixar em lowercase para diminuir o número de respostas iguais. Por fim, temos uma ferramenta muito interessante. Esse Add Local Discoverability possibilita que os alunos achem o seu Answer Garden apenas por estarem conectados na mesma rede de internet ou por estarem próximos de onde você está lançando. Então, se você for lançar isso na sala, você pode deixar ligado por 1 hora essa aba, e aí por 1 hora os alunos que tentarem se conectar no site do Answer Garden já vão ser direcionados para o seu Answer Garden, porque eles estão conectados na mesma rede de internet ou eles estão próximos de onde você está lançando. Você pode também deixar hidden, que é escondido. Então os alunos só terão acesso ao seu Answer Garden pelo link ou pelo QR Code que você pode disponibilizar depois. Depois de clicar em criar, você vai ser direcionado para essa página. E aqui, para que os alunos consigam responder, você vai clicar em share. Vai copiar o link e disponibilizar aos alunos. Uma outra forma de compartilhar também é no QR Code. Então você vai aqui em QR. E aí os alunos podem ler esse QR Code num projetor, por exemplo, e ser direcionados para o seu Answer Garden. Se você clicar em local, você tem aquelas configurações de deixar esse Answer Garden disponível por 1 hora, 1 dia ou 1 semana para a sua região e para o seu provedor, ou deixar escondido apenas pelo link. Em Expand você vai mostrar a resposta e a pergunta em tela cheia. E em Refresh você atualiza as respostas dos alunos. As formas de utilizar o Answer Garden só são limitadas pela própria criatividade do professor, mas eu, particularmente, costumo utilizar ele em 2 contextos. O primeiro é antes de uma aula. Então, antes de iniciar dinâmica, por exemplo, eu posso enviar um link com essa página perguntando o que eles acham que é força.
E aí os alunos podem responder: um agente físico capaz de acelerar corpos. Esse 1 ao lado indica o número de vezes que essa resposta foi submetida. Também que um agente capaz de equilibrar corpos, o que o He-Man tem, ou ainda não sei, não consigo definir, é proporcional à velocidade de um corpo. E por que eu mandaria isso antes da aula? Assim eu consigo identificar concepções alternativas sobre o conteúdo que eu vou trabalhar. Então, aqui, por exemplo, é uma bem clara, proporcional à velocidade de um corpo. Eu, partindo do conhecimento que o aluno tem esse tipo de concepção alternativa, planejar uma aula que tenha questões que tratem, que problematizem esse tipo de definição. Um outro exemplo é que o He-Man tem. Será que força é uma coisa que se pode ter e que se pode perder? Dentro desse contexto, também, o que os músculos têm é um outro exemplo. Então, essa é a principal função de utilizar antes da aula. Aprender o que os alunos conhecem sobre determinado conteúdo e, então, considerar essas concepções alternativas para planejar a minha aula. E aí você pode me perguntar: Júlio, então por que não fazer isso só na aula? Por que utilizar o Answer Garden? Porque, pessoal, a gente consegue enviar isso antes da aula. E com esses dados em mãos eu consigo planejar a aula. Sem falar que vai evitar um tumulto dentro da sala. Então vai dizer, não sei, ou ainda, o que o He-Man tem, o que os músculos têm, um agente físico capaz de acelerar, todos dizendo ao mesmo tempo. Se a gente conseguir enviar isso no dia anterior, nós conseguimos ter tempo e ter esse conhecimento desse espectro de concepções alternativas para planejar uma atividade, para planejar uma aula que atue pontualmente nesse tipo de concepção. Uma outra forma que eu também costumo usar o Answer Garden é para conseguir feedback. Esse, ao contrário do primeiro exemplo, é utilizado no fim da aula. Então, termino a aula, mando o link para os alunos, perguntando o que você achou da aula. Isso é uma ótima ferramenta para conhecer a aceitação dos alunos sobre uma metodologia, sobre uma ferramenta, sobre um tipo de trabalho, um tipo de avaliação e também, de certa forma, conhecer a aula como um todo. Então, os alunos podem responder muito tranquila, a velocidade média não foi igual no trajeto, então ele percebeu que a velocidade média não é uma velocidade que vai ser sempre constante, ou também o professor estava falando baixo. Enquanto professor de videoaulas, eu costumo utilizar isso para saber quais são os pontos da aula que estão mais ou menos claros. Então, por exemplo, se ele pergunta se a velocidade média é igual à velocidade instantânea, eu sei que durante aquela apresentação alguma coisa pode não ter ficado bastante claro e eu posso corrigir ou tratar numa próxima aula. Mas como eu disse, o uso sempre vai ser dependente da sua capacidade criativa. Essas são as duas formas que eu utilizo, para fazer uma avaliação diagnóstica antes das aulas e também para conseguir um feedback dos alunos no fim da aula. E isso é tudo sobre o Answer Garden. Testem o Answer Garden com seus alunos, crie novas formas de utilizá-lo além dessas que eu mostrei. E por hoje é tudo. Até mais!